paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, irmã Andréia. É uma bênção para nós estarmos juntos, para lermos a palavra de Deus, né? A Bíblia, cada um vai pegar a sua Bíblia aí, nós vamos fazer essa leitura conjunta. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor, aquilo que edifica a nossa vida, nos dá conhecimento a respeito do projeto eterno de Deus para nossa salvação. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos em Números capítulo 6. Hoje nós vamos ler Números capítulo 6. No episódio anterior, nós lemos o capítulo 5, vimos como o Senhor quer que as famílias vivam em santificação, em unidade, e como levar as coisas diante do Senhor traz a solução de todos os problemas, né? Vamos ler agora no capítulo 6 do livro de Números. Vamos fazer essa leitura juntos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do seu cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo do morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça, e ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano. E os dias antecedentes serão perdidos, porquanto seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos bolos asmos. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação.
Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um bolo asmo do cesto, e um coscorão asmo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Amém? Pastor, que comentário a gente pode fazer aqui sobre a lei do nazireado? A lei do nazireado, Andréia, era um período que a pessoa queria se apresentar diante do Senhor, se separar para servir ao Senhor de uma forma especial, de uma forma diferente, cumprindo um voto que ele fizesse ao Senhor. Ele vai se entregar ao Senhor, então não podia ter bebida forte, não se contaminar com um corpo morto. Então, se isso por um acaso acontecesse, então tinha uma forma de se apresentar ao Senhor para uma purificação, mas era uma oferta, era um voto, era uma oferta pessoal, ela que se dedicava ao Senhor, uma forma de se dedicar ao Senhor. Então, isso daqui, na verdade, e se ele perdesse ali, se contaminasse, ele ia perder os dias para trás, mas ele tinha, então, naquele período, se preservar dessas coisas aqui, ó, de bebida forte não beberá, de beberagem, de uva. Por quê? Porque a uva era da onde eles estavam, na verdade, dizendo do vinho, porque ele não podia ser uma pessoa desequilibrada, que em algum momento da vida perdesse o juízo, né? Porque muito vinho, né? Agora ele perderia o juízo, então não pode. Então, uma pessoa que ia se dedicar ao Senhor. O exemplo na Bíblia que a gente tem de Nazireu é Sansão, né, pastor? Existem outros, mas Sansão é aquele mais conhecido, né? E então, Deus, às vezes, ele separava as pessoas para ele ser um nazireu. Então, ele se santificava. Era uma preparação maior, porque Deus ia realizar uma obra a partir daquela pessoa, né? Que foi o caso de Sansão ali no chamado dele. Amém. Vamos continuar, irmãos. Agora, versículo 22. Número 6, versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que bênção é essa bênção, né? Sobre os filhos de Israel. Um jeito de orar que o Senhor ensinou, você orando, pedindo que o Senhor abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e a misericórdia. Então, a paz é aquilo que Deus desejava para os filhos dele e que isso fosse trazido assim sobre os filhos, para os filhos crescerem ouvindo isso e aprender a orar assim, até mesmo em favor do outro filho que viria, do outro, porque sempre foi o desejo de Deus abençoar o povo, trazer paz, colocá-los numa terra, dar uma identidade, uma nação. Era o povo de Deus, que antes era escravo, que não tinha uma identidade, uma nação, mas agora tem um Deus, uma nação, ainda não tinham entrado na terra, mas já tinham sobre eles uma bênção para todos os dias trazer sobre os filhos e os filhos dos filhos. Glória a Deus. E aqui o Senhor dizendo da forma como eles deveriam até se dirigir aos seus filhos e em oração, né?
Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Acho que todos aqueles que são pais, né? Nós que somos pais, é tudo que nós queremos, assim, para os nossos filhos, que são filhos do Senhor, fazem parte desse povo que é o povo de Deus, é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida dos nossos filhos, tenha misericórdia deles e que levante o rosto dele para os nossos filhos e dê a eles paz. É tudo que nós desejamos, né, pastor? Isso mesmo. É uma bênção isso, irmãos. Como a palavra de Deus edifica a nossa vida. Amém? Vamos encerrar o nosso episódio por hoje. A paz do Senhor Jesus a você, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, André.